Meus irmãos, sejam bem-vindos. Hoje nós damos início ao nosso primeiro café vocacional. A ideia é que seja um programa bem descontraído, bem tranquilo, na casa daquele que será entrevistado. E hoje não poderíamos começar diferente, senão com o nosso bispo, nosso querido arcebispo Dom Gregório Paixão. Damos início hoje ao nosso primeiro café vocacional. Beleza? Meus irmãos, certamente você já se questionou como surgiu a vocação de um bispo. Mas eu não sou um grande teólogo, viu, Dom Gregório? Mas eu acho que não começou como bispo, né? Começou bem pequeno, a primeira semente. O senhor, dentro da sua história de vida, qual é a primeira semente vocacional que o senhor reconhece? A primeira semente vocacional, para Deus irmã, foi exatamente o testemunho da vida dos meus pais, né? Meus pais eram católicos, totalmente tementes a Deus, e por causa disso eu vi naquele testemunho o grande tesouro que eles também queriam nos passar. Por outro lado também, eu percebia como eles, além de manifestar a fé, eles também eram pessoas orantes, profundamente orantes e piedosas. Então, em cima disso, eu vi que servir a Deus era uma grande graça. Depois, com contato com os padres que eu conheci, indo à missa, desde pequenininho, observando a graça de Deus e o testemunho desses padres, eu logo disse para mim, como muitas crianças dizem, eu quero ser padre. E assim eu permaneci. Pronto. Desde assim, criança? Desde criança. O senhor, perdão perguntar, mas o senhor tinha costume de ser coroinha ou só ia para a missa? Como é que foi esse desenvolvimento um pouco mais gradual dentro da sua vida? Eu comecei a pensar em ser padre lá pelos 6, 7 anos de idade, né? Bem jovenzinho. Agora, a coroinha comecei a ser a partir dos 9, 10 anos de idade, que era a idade naquele período, né? mais consciência. Então, ali também, uma das grandes graças que tive é que todos os padres que passaram pela minha vida, né, foram todos salesianos, que eu estava no Colégio Salesiano, e a paróquia era do Colégio Salesiano, lá em Aracaju. Todos eles, sem exceção, me deram testemunho de verdadeiras vocações, homens que amavam o que faziam e faziam o que amavam. Então, isso me fez realmente dizer, olha, eu quero ser como eles, eu quero servir a comunidade, eu quero servir a Deus de um modo especial. E, Dom Gregório, então você já deixou 2 dicas para a gente. Uma vocação bem vivida, ela atrai outras vocações. Em primeiro lugar, a vocação da sua família, que atraiu o seu chamado vocacional, que não era ser família. E o testemunho destes padres que também viviam a sua vocação. Então, eu acho que o testemunho de uma vida feliz, ela é o maior atrativo para novas vocações. Eu acho que foi isso que talvez suscitou no teu coração esse desejo também de ser feliz sendo padre. Mas uma pergunta, Dom Gregório. Primeiro, pensou em ser padre ou primeiro pensou em ser monge? E, o senhor falou dos salesianos, mas por que beneditino? É verdade. Por que beneditino? É interessante, não é? Claro que a gente passa por diversas experiências na vida, algumas dão certo, outras não dão tão certo assim, não é? A gente vai conhecendo. O que é certo é o seguinte, a ideia primeira era ser padre, né? Eu queria realmente ser padre. Então participei de alguns encontros vocacionais lá no colégio arquidiocesano, né? Que era um colégio que pertencia à arquidiocese, e o bispo da época, Dom Luciano, que dava as conferências para os vocacionados, né? Ele estava lá presente, assim por diante. Esse foi o primeiro contato. Depois a gente vai passando por, né, vendo uma coisa, outra, etc. E acabei, na verdade, num determinado momento, porque desejava ingressar na vida religiosa mesmo, já tinha terminado o ensino médio, já estava, né, em outra etapa de vida, então eu vi que realmente a minha vida era para a vida religiosa e tive a oportunidade de conhecer Dom Paulo Rocha, o abade do Mosteiro de São Bento, lá de Salvador. Ele me convidou para ir para o mosteiro, disse ele que tinha alguma dificuldade, porque naquele período meu pai estava se aposentando, etc., estava tendo algumas dificuldades naturalmente dessa transição, e eu pedi, né, eu disse a ele que não tinha condições de ir para Salvador, que ia buscar uma congregação dentro de Aracaju. Ele disse, mas eu mando dinheiro para você. Olha que coisa impressionante, né? Ele acreditou na sua vocação. Eu disse, bom, tá certo, mas eu imaginava dizer, isso é só de boca, né? Mas acontece que ele mandou dinheiro através de uma irmã chamada Irmã Vilma, que depois também se tornou monja, certo? Sim. E com esse dinheiro eu fui para Salvador, depois eu voltei, né? E disse, o que eu quero realmente é ser monge. E ali comecei minha vida como religioso. Dom Gregório, o que o senhor queria era ser monge, mas Deus tinha outros planos, né? O senhor veio ser monge fora do mosteiro aqui em Fortaleza. Mas, Dom, já ouvi falar que, na verdade, quem é religioso, quem é monge ou irmão, a vocação primeira é ser religioso.
e dentro disso, ser padre como ministério, vamos dizer assim, dentro daquela vocação religiosa. Eu acho que era importante o senhor falar um pouquinho disso, porque talvez alguns jovens também tenham essa inquietação. Diocesano, religioso, né? Qual é a diferença entre as duas coisas? É interessante, né? A primeira formação que tive, e dou graças a Deus por isso, mas sempre dou graças a Deus, foi a formação para ser um bom cidadão. Isso eu aprendi dentro de casa, né? Meus pais eram cristãos e por causa disso, né, por serem profundamente católicos, eles queriam que nós fôssemos bons cidadãos. Então, esse foi um ponto assim fundamental, eu vejo. A segunda coisa que eu acho que foi muito interessante é que, nos ensinando a ser bons cidadãos, eles também nos ensinaram a ser bons cristãos, né? A vocação foi um salto apenas diante dessas duas coisas. A pessoa naturalmente pode ser religioso, pode ser diocesano. Os pais diocesanos são aqueles que vivem mais nas paróquias, etc., tem um trabalho assim, embora os religiosos também possam trabalhar nas paróquias, né? Então nós temos religiosos beneditinos, franciscanos, jesuítas, salesianos, né? Uma gama de congregações religiosas que fazem um trabalho maravilhoso na vida da igreja, através dos votos que professam, né? Cada um manifestando o seu carisma, né? Carisma como membros próprio. Do corpo que, na diversidade, integram uma única coluna vertebral, por assim dizer, que é a igreja, né? Cada um contribuindo da sua forma. Perfeito. E a gente acaba vendo que toda vocação realmente é para Deus, é para o serviço, né? Para a igreja. Então, por isso é que, sendo um religioso, né, a escolha de ser religioso não era uma negação de ser diocesano. Perfeito. Né? Mas era uma forma que eu queria de expressar melhor a minha vocação. Né? Isso, cada espiritualidade tem... também, exatamente, né? Porque hoje, estando aqui em Fortaleza, o senhor já falou isso várias vezes, aqui eu exponho um pouco, né? O senhor, estando em Fortaleza, é um bispo arquidiocesano, né? E faz tudo aquilo que um bispo faz, mas no seu coração sempre repousa aqueles princípios próprios da regra de São Bento, tanto que hoje o senhor fez questão... eu estou vestido de beneditino aqui, ó. E todo de beneditino, né? E isso para nós é uma graça, Dom, porque a nossa arquidiocese, você sabe bem, é rica em carismas, em expressões eclesiais, isso é muito belo. Mas, Dom, voltando para a questão da família. Primeira aceitação, foi tranquila? Como é que foi? A gente sabe que muitos jovens, quando expressam alguma inquietação vocacional, a mãe e o pai têm um sentimento de perda, né? Um certo apego, e que depois a gente vai crescendo um pouco, eu não sou tão velho assim, né? Nem o senhor, né? Quem dá para ser seu avô, viu? Estou com 60. O meu pai tem 67, mas tudo bem. Mas a gente vai vendo que, na verdade, a gente não abandona a família, a gente continua sendo um dom, sem fugir da nossa vocação, sem relativizar, continuamos sendo um dom na nossa família. Mas como é que foi esse primeiro momento de conversas com sua família? Teve resistência da parte da sua família, da sua parte, apegos, dificuldades? Não, nenhuma, porque, naturalmente, meus pais sempre respeitaram as boas escolhas que os filhos fizeram, sempre, sempre. Isso aí foi um ponto assim, fundamental da nossa vida assim, pessoal, né? Então, a primeira coisa é essa. Depois eu vejo que uma família verdadeiramente cristã fica profundamente feliz quando alguém da família quer se dedicar totalmente à causa do Evangelho, né? Isso é verdade. A família, naturalmente, se dedica à causa do Evangelho por aquilo que ela é. Mas largar, digamos, a família, largar tudo assim por diante, para viver essa beleza, né, de trabalhar com as outras pessoas. Então, quando eu apresentei, meus pais ficaram profundamente felizes, mas a saber, alegres por essa grande graça. Né? Tanto é que eu fui, logo depois, né, assim, alguns anos depois, uns 15 anos depois, foi meu irmão que também é religioso como eu, né? Dom Henrique Paixão, né? Não é Dom Henrique Soares, como da Silva fala, né? Porque os beneditinos têm o nome Dom na frente, isso, né? Ele o Dom Henrique, seu irmão, é Dom, mas não é bispo. É verdade. O Dom é qualificativo de quem é monge, não é quem verdade? É monge, pois é, né? Pois bem, então minha família ficou profundamente feliz, né? E sentiu que ali era uma doação feita, né, para Deus. Né? Então, com isso foi muito mais fácil. Muitas famílias amam os padres, a verdade é essa. As famílias amam os padres, mas infelizmente muitas não querem doar um padre para a igreja. Infelizmente, né? Na minha família, confesso para o senhor que também teve uma resistência inicial, um medo, um apego. Mas hoje, já estou com 1 ano e meio de padre, mas juntando com o tempo de seminário, já saí de casa há mais de 10 anos, né? Hoje em dia, é a alegria da minha casa, a alegria dos meus pais, eles falam isso, não estou falando isso como uma autoexaltação, é a alegria dos meus pais ter um padre.
E minha família, quase nenhum religioso, parentes muito distantes. Eu não tive referências religiosas no sentido de consagrados próximos, né? Então, é uma experiência interessante. Ser um primeiro dentro daquele grupo mais próximo da grande família, de avós, tios e etc. O senhor tem outros familiares, tirando seu irmão? Tem outros familiares religiosos, padres? Nós temos notícias de que mais ou menos quer dizer, tem uma geração de pessoas, sempre todo mundo profundamente religioso, mas referencial mesmo, assim, de alguém que tenha sido padre, etc. Não, Também mas não. o que a referência é a de uma família de Cristã, fé, né? cristã, de fé, perto da Autêntica, igreja, né? autêntica, ouvindo aquilo que a igreja ensina. Então isso é um ponto fundamental. Eu nunca me esqueci que uma vez assim na mesa, né, estávamos lá numa questão assim, e minha mãe falou uma coisa que eu, jovenzinho, devia ter mais ou menos uns 13, 14 anos, guardei o que ela falou. Não é? Ela falou, ela estava nos corrigindo, né? Por uma questão qualquer que eu não lembro mais qual era. Olha, o Mas bispo também é corrigido, viu? eu precisei bastante, porque eu nunca fui fácil, eu fui elétrico demais, né? E bastante, né? Tudo bem. Mas ela disse que as coisas mais importantes da nossa casa, a primeira coisa, era a nossa vida de fé, depois a nossa união na família, e a terceira coisa era a educação. Interessante, né? Mas o alicerce que ela colocou, né, foi a fé, primeira coisa. Eu vejo que em minha casa, né, ter fé, acreditar em Deus, era mais importante do que ter comida no prato. Ou seja, o alimento principal era realmente Deus, a fé. Eu né? tenho um alimento que vós não conheceis. É verdade, né? né? O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, disse Jesus. E de fato, né, Dom? O senhor falando de família, para o jovem que quer ser padre, que quer ser consagrado a Deus, é fundamental que ele entenda que não é uma fuga. Durante a sua fala eu estava notando isso, né? Não, nunca foi uma fuga da família, uma fuga das responsabilidades, até mais porque, como padres, a gente tem muitas responsabilidades, né? Uma vocação de fuga é muito negativo. E também, para a família, ela entender que ela não está perdendo a dinâmica da oferta. A dinâmica da oferta é algo que ela é dignificado, né? Na Eucaristia nós ofertamos o pão e o vinho, Deus não rouba o pão e o vinho, ele dignifica aquilo, né? A mesma coisa com uma vocação sacerdotal. E por fim, Dom Gregório, para a gente não se delongar também muito no seu tempo, imagino que o senhor também nunca pensou em ser bispo. Estou certo nisso? Sim, imagina. Entrando para o mosteiro, a gente pode pensar em qualquer coisa, né? Pode ser que alguém até imagine ser um abade, assim, no futuro, etc. Mas bispo não, de forma alguma. Então, imagino que foi uma surpresa. O senhor consegue lembrar qual foi o primeiro pensamento que veio na sua cabeça quando recebeu a nomeação? Eu também não sei. É uma carta, é uma ligação que vem? Eu acho que o povo de Deus também tem um pouco dessa curiosidade. Se puder falar, viu? Não há nenhum problema. Eu recebi uma ligação do núncio apostólico da época, que era Dom Baldisseri. Certo. Né? Então, isso era o ano de 2007. Ele me telefonou. Né? Eu era diretor da Faculdade de São Bento. Perfeito. Ele me telefonou e disse, olha, eu preciso falar com você, mas preciso falar que você esteja sozinho. Eu já tinha tido algum contato com esse núncio por trabalhos dedicados à igreja, mas muito poucos, questões muito técnicas, né? Então, eu saí, fui para o meu quarto, ele me telefonou, e naturalmente, quando o núncio telefona, a gente fica assim, meio preocupado assim, meu Deus, o que é, né? Não fui eu, não. Pois é, né? Então, ele disse assim, olha, o Santo Padre, o Papa Bento XVI, escolheu o senhor para o episcopado, né? Escolha que ele sentiu no coração, vinda de Deus. E eu gostaria de saber, né, o que é que o senhor pensa sobre isso, né? Gostaríamos muito que o senhor aceitasse o convite feito pelo Papa, etc. Eu fiquei tão confuso que eu disse assim, mas, seu núncio, aqui na Arquidiocese de Salvador tem padres muito mais preparados do que eu, né, para isso. E ele me deu uma resposta que eu achei assim, sensacional, né, porque ele era muito espontâneo, italiano, muito espontâneo, né, por mais que não me conhecesse assim muito de perto, ele falou, olha, se o Papa quisesse consultoria, teria telefonado direto para o senhor. Foi a resposta. Cortou na raiz. Aí eu disse assim para ele, mas eu tenho um abade, eu preciso perguntar ao abade, não é, o que é que ele acha disso tudo. Aí ele disse assim, então tá certo, então fale com o abade, mas amanhã manda o assentimento, ou seja, o sim via fax, que era o instrumento daquele período, né? Aí eu fui ao abade, conversei com o abade, né?
é o abade do Emanuel, que aliás ainda continua sendo abade do mosteiro, né? Há 30 anos ele é abade do mosteiro, um grande amigo e um homem muito sábio, e ele falou, olha, se Deus está chamando você para esse compromisso, né? Diga sim. Eu vejo que sua vida foi sempre dar sim aos grandes desafios que o mosteiro aqui lhe apresentou. E você não é a pessoa de arregar, vá adiante, né? Então, eu simplesmente deixei tudo e comecei aí, me lancei para essa vida nova, e tem sido uma experiência maravilhosa, né? Sim, de fato. Graça. De fato, as nossas vocações são confirmadas quando a igreja confirma, né? Eu escutei isso durante a formação do seminário, que diziam, olha, vocês não têm, no seminário, né? Vocês não têm a vocação de padre, vocês vão receber ela no dia da ordenação, né? Então, assim como uma mãe que nunca foi mãe, ela é gerada junto com o filho, né? Imagino que também, quando a gente dá o nosso sim a Deus, e a gente vai dando os nossos passos, ele vai cumprindo, basta que a gente tenha um coração aberto. E sejamos honestos, né, Dom? Sejamos honestos naquilo que Deus chama a gente, porque Ele dá a graça. Basta que a gente não atrapalhe os planos dele. Eu acho que essa é a verdade, né? É verdade. É todo um caminhar, não é? Você disse muito bem, não é? Eu posso ter, assim, um desejo muito grande de ser médico. Isso. Mas sou médico depois que eu fizer a residência e receber o diploma, Isso. né? Eu posso muito querer, eu quero ser pai. Eu serei pai no dia em que a criança nascer. A mesma coisa acontece com a nossa vocação, né? Desejamos, mas aquilo que a gente tanto deseja se dá no dia da ordenação. A grande graça que eu vejo, né, de tudo isso é saber que nós só podemos confiar em Deus, em primeiro lugar. É Ele que chama, Sim. né? E Ele chama e Ele confirma a nossa vocação a cada instante. Não é fácil a gente imaginar, não é, que a gente vai viver tudo durante toda a vida, né, numa beleza, assim, daquilo que é mais ou menos o sonho de um casal quando pensa que sua vida será um paraíso, né, num lago azul, algo parecido assim. Ilusão, né? A vida é sacrifício, a vida sacerdotal, ela é exigente, mas também não é algo que seja mortal, exagerado, né? Eu posso dizer, eu sou extremamente feliz em ser sacerdote, né? Profundamente feliz isso eu não sendo falar monge. Isso não, né? Nós já notamos isso, viu, Gregório? Nós já notamos. Esse testemunho ele não fala com palavras, né? A própria vida de uma vida doada, de uma vida entregue, uma vida feliz, isso contagia. Dom. Porque às vezes o que acontece? A gente sonha muito com uma coisa e quando a gente recebe essa coisa, a gente se arrepende de receber, não é? Então a gente diz assim, poxa, essa casa minha é tão maravilhosa, mas acontece que me dá muito trabalho. Os filhos, sonhei em ter os meus filhos, mas meus filhos são terríveis, só me dão tristeza. Eu sou padre assim por diante, mas vai acordar de manhã para celebrar, para estar com as pessoas, é uma coisa horrível. Quem vive assim, antecipa o inferno em sua vida. É verdade. Né? Então a gente tem que entender que todas as dificuldades, tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia, isso é para o nosso crescimento, para a nossa vida, né? E Dom, por fim, eu acho que a gente vai dando o nosso sim a Deus. Seja onde Ele nos chamar. As consequências desse sim a gente não tem noção. Estava meditando num dia da festa de Santo Inácio, ainda adolescente, fui para a missa na Cristo Rei, onde os jesuítas cuidam. Eu não sabia que era o dia dele, não associei. Eu fiquei pensando, rapaz, será que Santo Inácio imaginaria que graças ao sim que ele deu há 500 anos atrás, nós hoje seríamos católicos? A gente não tem noção de um sim dado a Deus. Quando o Senhor deu o primeiro sim, os primeiros passos, não tinha noção de onde o Senhor ia lhe levar. Mas uma coisa você tinha certeza pela fé, que você ia ser feliz. Então, acho que você jovem, né? Você família, dê o seu sim a Deus. Você não sabe a consequência, você não tem certeza de como as coisas vão se dar, mas nunca ninguém se arrependeu de ter dado um sim a Deus. Um sim sincero. Não é da boca para fora, não é para poder fazer estardalhaço, mas um sim sincero. Isso, com certeza, preenche o nosso coração de uma alegria que o mundo não pode dar, né? Exatamente. Esse sim precisa ser constante, não é? Aliás, em toda vocação, você tem que sempre dar um sim, né? Que seja sincero e seja um sim que seja uma palavra de toda uma vida, um sim de eternidade. Sim. Esse é um ponto fundamental, porque Deus nos ama eternamente e nos chama. Então, aquele que tem realmente esse desejo no coração, não tenha medo de se dar, porque realmente vale a pena. Vale. Agora, claro, cada um na sua vocação. Sim. Tem que realmente sentir que Deus está chamando para isso, né? E as famílias a mesma coisa, né? Quando um filho sentir que tem vocação para a vida sacerdotal, ou religiosa, ou para as novas comunidades, ou né, as filhas a mesma coisa, para a vida religiosa, não tenham medo, porque realmente vale a pena. Não é? E vejo sempre, com toda sinceridade, que
quando nós ingressamos, né, seja na vida religiosa, seja para a vida diocesana, eu vejo que existe também uma grande graça que é dada às famílias. As famílias crescem igualmente. Sim, né? é verdade. O cuidado que a gente tem para com a nossa família, né? Aquilo que é espiritual, né? É interessante que as pessoas que estão ao lado até respeitam a nossa vocação, né? Tem um cuidado muito grande com uma coisa ou outra, porque nós temos uma pessoa consagrada em nossa família. Então, eu acho que é uma graça muito grande. De fato. Como surgiu essas coisas das historinhas? Como surgiu? Hoje, a gente já fica aguardando, né? A gente já sabe que não está no fim da homilia porque não contou a historinha. Mas como surgiu tudo isso? Eu percebi o seguinte, que desde pequeno, quando meu pai contava aquelas histórias de Trancoso, meu pai veio do sertão, né? Mas morou a vida inteira para na capital, mas durante até mais ou menos 12, 13 anos de idade viveu naquela região. E ele aprendeu muita coisa, guardou no coração as histórias contadas. E ele nos contava histórias de Trancoso que eram assim fenomenais, entendeu? Assim, pelo menos eu gostava bastante. Todas as vezes que ele me contava uma história, eu ficava muito atento. A mesma coisa, eu gostava de historinhas, etc. Quando pegava um livro, tudo era motivo assim de uma grande alegria. Pois bem, à medida que fui crescendo, quando fui para a igreja, também as parábolas me encantavam. E todas as outras histórias que eu fui guardando no meu coração. Quando eu fui ser padre, né, a gente começa com muito medão, né, assim, um medão terrível, né? E, naturalmente, eu ficava assim meio perdido na hora da homilia, porque ficava nervoso. Aí eu comecei a dizer o seguinte, olha, eu vou contar uma historinha no final, porque se as pessoas não entenderem nada do que eu falei, pelo menos elas vão guardar a historinha. É verdade. Então, pensei nisso, né? Olhando para Jesus, né? Embora Jesus, as parábolas, tudo ali fazia parte de uma profundidade, de uma riqueza do coração de Deus. Então comecei a contar a historinha, Então, primeiro desde por causa o começo disso. do sacerdócio já ter esse costume. Isso. Acho que um mês depois que eu comecei, né? Que eu ficava muito tenso, muito nervoso na hora de falar, né? Então eu comecei a contar a historinha e não parei mais. Aí eu fui somando essas histórias todas e depois, no final dos estudos, quando eu fui fazer os estudos, né, pós-faculdade, assim por diante, né? Então o que eu fiz? Uma tese, eu recolhi todas essas histórias para mostrar como a ética e a moral, né, o bem e o mal também, ao longo da história, sempre foi visto da mesma forma, nas mais diversas culturas. Né? Bem é bem nas historinhas, mal é mal, sempre. E quando o mal sai vitorioso numa dessas historinhas, ele venceu pela maldade que ele fez, e a gente percebe que ele era mal. Então, foi assim que eu fui coletando, e tenho muitas histórias assim na cabeça. Às vezes repito bastante, porque tem umas que estão aqui, né? Mas se for contar, dá para contar assim umas 600 decoradas assim na cabeça, né? Eu tenho 4 livrinhos publicados dessas historinhas. E são historinhas, algumas eu criei, mas muitas dessas histórias são histórias universais. Sim. Esopo, né? Que é grego, o La Fontaine, que é francês, os irmãos Grimm são ingleses, não é? As histórias das Mil e Uma Noites, né? Lá da Sherazade contando as histórias, e tantas outras histórias aqui dos índios brasileiros, histórias africanas, histórias árabes, japonesas, ou seja, eu pego de tudo e às vezes resumo bastante essas historinhas para dar ali em 5 minutinhos, depois a homilia. Enculturação de verdade, né? É verdade. Você pega as diversas culturas, ilumina com a luz do evangelho, né? É verdade. Maravilha. Eu confesso que eu não sabia disso não, viu, Dom? Também eu perguntei, não era só pro pessoal não, eu estava um pouquinho curioso também. Então, meus irmãos, uma profunda gratidão. Eu quero que você tenha se sentido sentado aqui com a gente, tomando um café com a gente. Essa é a nossa ideia no Café Vocacional. Começamos hoje com o Dom Gregório. Se Deus quiser, teremos ainda muitas pessoas que iremos partilhar, conversar, tomar um cafezinho. E um grande abraço para você e muito obrigado, Dom Gregório. Eu agradeço, para Deus, irmão. Bom trabalho, viu? E atenção aí, vocacionados, né? Vale a pena, venham, porque Deus pode estar chamando você para aquilo que nós próprio podemos dizer, porque vivenciamos e acreditem, somos profundamente felizes pela graça de sermos consagrados a Deus, consagrados à sua obra e pertencermos a essa igreja maravilhosa que chamamos de católica.